Senhor ele vai se agradando, porque essa é a responsabilidade do pai e da mãe. Ensina o menino no caminho em que eles devem andar, que ainda que quando chegar a velhice ele possa desviar, mas ele volta sempre para o caminho do Senhor, porque ele aprendeu a cultuar a Deus. Então, em nome de Jesus, Salmo de número 23. O pastor vai ser bem sucinto aqui essa noite. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ah, Senhor, porque ainda que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com teu óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Mais uma vez fala de habitar na casa do Senhor por longos dias. Isso remete também à gratidão, porque se tem uma coisa que o Senhor ama, diga comigo, igreja, para interagir com o pastor, para eu ficar mais à vontade para pregar, diga gratidão. Gratidão. Sabe o que é gratidão? É lembrar de que o Senhor ou alguém na horizontal um dia moveu-se na sua direção, e aí você gera uma gratidão, porque o sentimento da gratidão, ela sufoca, ela reprime o sentimento da maldade. Antes de qualquer coisa eu sou grato. Pelo que? Lamentações 3:21, trago à memória aquilo que me gera esperança. Um dia você se moveu na direção do pastor para ajudá-lo. Então o sentimento, pastor ainda não começou a pregar não, tá? O sentimento da gratidão externado me ajuda a guardar em primeiro lugar o meu coração. Porque de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o vosso coração, porque é dele que vem todos os males e angústias da alma. Quando eu pego um salmo como esse, a história desse salmo, ela mexe comigo. Porque quando Davi, ele começa a relatar de uma forma poética, lírica, um cântico em direção ao trono do Senhor, ele entende que ele está recebendo nesse momento um cuidado especial de Deus. Eu vou repetir. Nesse momento em que forma de cântico, poesia, de uma forma lírica, em que ele olha para o alto e ele pela fé consegue contemplar o trono da glória, e ele recita esse salmo, Davi está entendendo o seguinte: eu estou debaixo de um cuidado especial de Deus. Eu estou debaixo dos olhos do Senhor, irmão Silvio. Eu estou sendo consolado, acariciado, afagado. Eu estou recebendo um cafuné, irmão Maurício, do Senhor, quando ele recita esse salmo. Por quê, pastor? Porque Davi primeiro ele teve que viver
na horizontal, para depois ele imaginar e trazer à existência esse cuidado de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que este Davi, antes do seu reinado, antes do óleo cair na cabeça dele, antes da confirmação pelo profeta Samuel, a mando do próprio Deus, a Bíblia vai dizer que o que ele estava fazendo naquele momento era no fundo do seu quintal, porque os seus irmãos estavam reunidos dentro de casa, reunidos pelo seu pai Jessé, aguardando a visita do profeta Samuel, para que um daqueles que o pai viera a pensar, ou imaginar, ou especular, fosse rei de Israel. Mas não sabia Jessé, não sabia Samuel, e nenhum dos 7 irmãos que o futuro rei de Israel era um pastor de ovelhas. E que com maestria ele estava lá no fundo do quintal, porque foi vindo primeiro, ao chegar Samuel. Diga assim comigo: profeta Samuel, Profeta Samuel, sacerdote Samuel, sacerdote Samuel, juiz Samuel. juiz Samuel. Olha quantos ofícios um homem só tinha sobre ele. Só que esse homem, profeta, sacerdote, juiz, amigo de Deus, num dia só ou numa tarde, por exemplo, ele erra 7 vezes. Eu vou repetir: o profeta, o juiz, o sacerdote, o filho da promessa de uma mulher que era estéril, e agora o Senhor o gera por meio de um milagre do impossível, tornando-se agora juiz pela transição dos juízes aos reis de Israel, e profeta porque recebia as mensagens do trono e relatava para o povo, e sacerdote porque cuidava do povo espiritualmente. Esse homem, numa tarde, ele erra 7 vezes. Quantas vezes ele erra, igreja? 7 vezes. Eita! Como, pastor? Vem Jessé, o pai de Davi, apresenta o primeiro filho, esse não. Apresenta o segundo, Samuel, em seu coração, dizendo: é esse o rei de Israel. E o Senhor vai no pé do ouvido dele, porque ele era profeta, e o Senhor falava com ele como quem falava com um amigo, tete a tete: Samuel, para de olhar com os teus olhos, porque eu não vejo como tu vê. Tu olha com os teus olhos naturais. Eu, na verdade, eu estou sondando é o coração. E por mais que sejam guerreiros, soldados fortes, mas não tem no coração deles aquilo que eu preciso para oficializar um rei em Israel. Na verdade, o que eu preciso como rei de Israel, na verdade, o que eu preciso que se tenha dentro de um coração, está lá no fundo do quintal. Ele está lá apacentando as ovelhas que o pai dele pediu para ele apacentar. E não eram umas ovelhas de vitrine, não eram umas ovelhas bonitas e belas que se podiam negociar com outros pastores. Não, eram ovelhas malhadas. Todas as vezes que você ouvir ovelhas malhadas, são aquele tipo de ovelha que não tinham qualidades para negociação. Ou seja, para cuidar das ovelhas malhadas no fundo do quintal, significa que ela não estava de frente para vir outro pastor e negociar, e também significa que para cuidar daquelas ovelhas malhadas tem que ter muito amor no coração, porque nenhum pastor gostaria de estar lá. Eu acredito que jogava ali um capinzinho, botava uma água e olhava para elas e falava assim: vocês são as ovelhas malhadas, vocês não são da alta estirpe de negociação, vocês são a malhadinha, ninguém nunca vai querer vocês. É igual pastor assim, essa ovelha que está aqui em cima do altar, malhadinha, aonde se olhar por um olhar humano e natural, ninguém vai querer estar perto. Mas tem um pastor
que está lá, olhando do seu trono de glória, que Ele olha para mim e fala assim: pode ter uma manchinha ali, pode ter outro malhadinho aqui, outra manchinha ali, eu não me preocupo, porque eu tenho um alvejante espiritual aqui em cima, que eu limpo você e a tua pele fica alva, branca como a neve, e você para mim tem todo o valor que um ser humano tem. O sumo pastor, ele olha para nós, e não importa se somos malhados, de onde viemos, do que fizemos, não importa o que aconteceu no verão passado. O que importa é que quando Deus ele olha no coração, ele vê aquela luta ferrenha com a vontade de fazer o bem, e mesmo não conseguindo, mesmo fazendo o mal, mas aí ele se levanta como juiz, e do lado dele tem um advogado. Em João capítulo 2, do 1 ao 4, vai dizer assim: filhinhos meus, muitas coisas vos escrevo para que não venha pecar, mas se caso pecares, saibas que tem um advogado no céu, de Jesus Cristo, o justo, porque Ele é a propiciação pelos vossos pecados. É Ele quem se levanta e fala assim para o juiz: pai, aquela ovelha malhada lá embaixo, aquele ser humano, ele está lutando todo dia para não fazer aquilo que não se deve fazer, mas acaba fazendo. Mas lá na cruz do Calvário, eu derramei o meu sangue, ele correu pela cruz para que ele e ela fosse salvo. Então, Pai, em nome de Jesus, perdoa eles. Ora, mamãe, o diabo ele pode até tentar acusar, mas nós temos um justo juiz e um justo advogado. Não adianta. O nosso coração, ele sempre vai ser malhadinho, ele sempre vai ser esse coração que precisa de um pastor. Então, quando o profeta Samuel ouve a voz do Senhor dizendo: para de olhar com os teus olhos humanos implacáveis que condena, o olho humano implacável que condena é o olho do ser humano. O de Jesus não. Irmã Luana, o de Jesus, o olhar dele é doce, é manso, o olhar dele é lindo, o olhar dele não te constrange. Eu acho que o olhar dele, quando ele está olhando para você, e mesmo que você não o vê, ele está olhando assim, ó: filhinho meu, não desista, porque eu estou aqui com a mão nos teus ombros. Tá doendo, eu sei, mas eu tô aqui. Tá chorando, mas eu tô aqui. Tá sofrendo, mas eu tô aqui. Não tá me vendo, mas eu estou aqui. Para Davi recitar esse salmo, irmã Tainara, ele teve que ir para o fundo do quintal, aonde nenhum pastor gostaria de estar. Ele teve que cuidar de umas ovelhas que ninguém queria cuidar. E ele fazia isso com maestria, com amor. E a família na sala, mas os olhos do Senhor no fundo do quintal. Cuidado, os últimos, de vez em quando, se tornam os primeiros. Oranaia doble cominacia. Samuel, diga para Jessé, pergunte para ele: tem mais alguém na família em que podemos chamá-lo aqui para dentro? Aí o pai lembra do pequeno, do franzino, que se dispôs a cuidar das ovelhas malhadas e obedecer ao pai, indo lá no fundo do quintal cuidar delas. Samuel fala assim: chame ele aqui. Ninguém se assenta na mesa
a não ser quando ele chegar, porque quando ele entrar por aquelas portas, daqui a alguns anos, eu vou estar me reportando a ele como rei de Israel. Vai entrar um menino, daqui a alguns anos, vai se tornar um homem, um rei, cheio de autoridade, bom de batalha, bom de guerra. Vai entrar um menino ali, que quando surgiu um gigante de mais de 3 metros de altura, e que o exército de Israel tremer, ele vai dizer assim, não se turbe o teu coração, ó rei, e nem turbe o coração do povo, porque eu vou lá guerrear contra aquele gigante. Aí ele começa a recitar esse salmo, porque ele olha para si mesmo e ele vê o cuidado que ele tem com as ovelhas. E era tão especial o cuidado, quem está comigo diga amém. Amém. Era tão especial o cuidado que ele tinha com as ovelhas, que ele começou a se sentir uma ovelha malhada. Julieta. Ele começou a se sentir aquela malhadinha no fundo do quintal. E assim como ele, ovelha, características de uma ovelha, enxerga muito mal. Ovelha, um animalzinho, pode pesquisar, a visão é totalmente embaçada. E se o pastor não se engana, as ovelhas elas são até daltônicas, elas só enxergam 2 cores. Precisa de alguém para guiá-las. As ovelhas elas ouvem muito mal. As ovelhas, para se alimentar, tem que ser o alimento correto, porque os dentinhos da ovelha, eles são igual aqueles dentinhos do serrote, pequenininho, não tem presa, aquele dente chamado de canino, não tem, são dentes pequenininhos, a boca inteira, não é qualquer tipo de alimento. Se enxerga mal, se ouve mal, se tem dificuldade para comer qualquer tipo de alimento, tem que ser bem tratada, tem que ser conduzida, tem que ser guiada. E era exatamente o que Davi, ele fazia. Aí logo ele se enxerga num momento da vida dele, em que ele está vivendo com Deus um relacionamento, uma intimidade. É o que tem faltado para muitos cristãos nos dias de hoje. Relacionamento, intimidade, conversar com Deus como quem conversa com um amigo, conversar com Deus tete a tete, não como se fosse um robô formatado por um sistema, não, como um ser humano. De vez em quando tua oração ela pode começar: bendito Deus, hoje o teu servo, a tua serva se encontra triste, machucado, magoado. Vai ser a hora que Deus vai fazer assim, fala, filho, porque a tua oração está sendo verdade. A tua oração ela está o que está dentro do teu coração. Mas nesse momento Davi estava vivendo melhor com Deus. Aí ele começa a relatar o seguinte, o primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, e assim como eu estou sendo pastor dessas ovelhas malhadas, e nada tem faltado para elas, porque eu estou me dando o trabalho de me gastar por elas, o Senhor é meu pastor, porque eu me sinto como uma delas. Não está me faltando absolutamente nada. Se essas ovelhas pudessem falar diante da pergunta de Davi: filhas, a água está fresquinha? Se elas pudessem falar: está sim, pastor Davi.
E o alimento está apropriado para os vossos dentinhos? Está sim, pastor Davi. Vocês estão bem? Estamos. Sombra e água fresca. Ok, porque é assim que eu estou me sentindo diante do Deus de Israel. Porque Ele está tendo cuidado de mim, igual eu tenho cuidado de vocês. Por isso Ele relata: o Senhor é o meu pastor, e Ele não tem deixado faltar nada, inclusive a sua presença na minha vida. Davi está relatando que quando o Senhor é o pastor dele e nada está faltando, ou o próprio Deus não está faltando para ele, ele está dizendo que ele está sendo suprido em todas as áreas. No segundo verso vai dizer assim, olha que interessante: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Espera aí. Deitar-me faz em pastos verdejantes ou em verdes pastos. O que tu imagina que Davi fazia com as ovelhas? Andava 1, 2, 3 metros, encontrava ali um campo, e esse campo com uma grama verdinha, e essa grama ampla, longa, aonde ele podia soltar ali as ovelhas e elas se alimentarem. Esquece, não era assim. Quando ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, era uma distância de 10 a 20 quilômetros para mais a pé, com as ovelhas do lado direito, uma vara e um cajado, porque em Israel não se encontrava esse pasto verdejante com facilidade. Era deserto, era propício a mato seco, era propício a uma moitazinha ali, outra a 1 quilômetro de distância. Para ele achar esse pasto verdejante, ao cuidar das ovelhas malhadas que ninguém queria, ele tinha que pelejar em andar, em procurar, em andar. Então, para ele declarar para o pastor dele que o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, é porque Davi também passava um processo de dificuldade para se alimentar. Mas, como diz a Bíblia, já fui moço e agora sou velho, nunca vi um homem mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O Senhor não deixava faltar absolutamente nada para ele, assim como ele, Davi, não deixava faltar para as ovelhas malhadas. Não importava a distância, se era chuva, se era sol, não importava. O importante do coração de Davi é que as ovelhas viessem a estar deitadinhas perto de pastos verdejantes. Lembrando, não era fácil. Olha o cuidado que ele tem para alimentá-las, e ele estava se sentindo diante desse mesmo cuidado com o pastor do céu, o Deus vivo e todo-poderoso. E no mesmo versículo diz assim, guia-me pelas veredas, deitar-me faz em pastos verdejantes, no 2, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Simples. Quando chegava uma determinada distância de um rio, de águas corrediças, as ovelhas, elas já se ligavam. Se tem rio, tem água. Se tem água, tem predadores. Se nós chegarmos perto dessa água,
alguns predadores podem, por instinto, as ovelhas sentiam, nos aprisionar e nos matar aqui. Davi, ele se dava o trabalho de deixar as ovelhas a uma determinada distância do rio, porque de fato tinha os predadores. Ele pegava o seu cântaro, a sua botija particular, ia lá no rio, enchia de água e dava na boquinha de cada ovelha, cada uma delas, com o entendimento de que se elas se aproximassem a algum tipo de predador que também iria no rio para matar a sua sede, se aproveitaria da fragilidade das ovelhas e as matariam. Olha o cuidado de guiar e deitá-las em pastos verdejantes, e agora guiá-las por águas tranquilas. O que é, pastor, beber uma água tranquilamente? É você estar com muita sede, e quando vir aquele copo de água, como esse que está aqui, mas aquela sede do deserto, quando você bebe, tu chega, fecha o olho, porque tu está numa tranquilidade e degustando daquela água. Assim as ovelhas se sentiam longe do perigo, porque Davi, o pastor da terra, estava proporcionando isso para as ovelhas, e ele entendia que o pastor do céu também estava proporcionando a ele livramento dos predadores humanos que queriam o matar aqui na terra. Era por isso que ele falava: o Senhor tem me alimentado, tem me guiado por pastos verdejantes e me feito andar no meio de águas tranquilas, porque nada está faltando para mim, eu não estou correndo risco, assim como as ovelhas que eu cuidava não corria risco quando estavam sob o meu cuidado. É porque você ainda, a ficha ainda não caiu, mas vai cair já já. Eu vou continuar pregando e a ficha vai cair. Eu já vou te dar um sinal para tu começar a entender. Deus, ele está mostrando para você hoje, por meio dessa mensagem, que ele tem tido cuidado de você todos os dias e você não está nem percebendo. Todo dia. Pastor, já tem 15 dias que lá em casa não caiu uma gota d'água. E como é que você está fazendo para beber água e tomar banho? Meu Deus. É o cuidado do teu pastor que está te guiando por águas tranquilas. Glória a Deus, aleluia. Pastor, não tem um dia, e pela misericórdia do Senhor, que falta alimento na minha casa. Eu saio todo dia com dificuldade para ganhar o pão de cada dia, mas quando eu chego, está lá a comidinha ao ponto de ter até para botar na marmita e levar para o trabalho para o outro dia. Sabe o que é isso? É o Senhor te guiando por pastos verdejantes. Pastor, eu sou para chegar no trabalho. Davi também suava para levar as ovelhas a um lugar que tinha algum plantio verde, para elas se alimentarem. Mas sabe quem está cuidando de você? O próprio pastor do céu. Agora a mensagem vai ganhar outra direção para você, porque ele está cuidando. No versículo 3 vai dizer o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do teu nome. Refrigera minha alma. Quem aqui precisa de refrigério na alma? Refrigera minha alma. Sabe o que é alma? Vontade, desejo, tristeza, sorriso, alegria, saudade. Tudo que é sentimento é relacionado, é ligado à alma, não ao espírito e nem ao corpo.
o corpo pode até sentir o reflexo de uma alma sofrida. Por que o salmista fala assim, ó? Por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Porque está abatida. Espera em Deus, confia no Deus da tua salvação. Aquieta-te, alma. É fácil, pastor? Não. Mas Davi, ele se deu esse trabalho no verso 3: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas. A palavra vereda significa caminho estreito ou caminho mais curto. Estreito, porém mais curto. Agora Davi, quem está comigo diga amém. Amém. Quem está comigo diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora Davi, irmão Maurício, alimentou e deu de beber com águas num local manso e tranquilo. Nenhum predador alcançou. Ele tem que levar de volta para casa. O caminho é longo. A alma das bichinhas estão fadigadas, cansadas. Se o caminho fosse, se ele usasse o caminho longo, do que valeria o pasto verdejante e as águas tranquilas? Elas chegariam em casa com a mesma fome e com a mesma sede das que foram na direção do alimento e do de beber. Só que quando ele diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, a palavra vereda aqui é caminho estreito, porém mais curto. Ele pegava as ovelhas e falava assim, é o pastor fazendo uma aplicação pessoal, tá? Ele pegava as ovelhas e falava assim, eu não vou levá-las de volta pelo caminho que nós viemos, pois foi muito longo. Eu vou levá-las por um caminho um pouco mais estreito, porém mais curto, que é para a alma de vocês não ficarem fadigadas e vocês conseguirem chegar ao objetivo mais rápido. Ah, tu não entendeu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo para a igreja que é para tu começar. Eu vou falar aqui para a parede, que é para tu entender. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está mandando dizer para você, para tu ficar com a tua alma descansada e refrigerada, porque o caminho que tu tem para tu chegar ao objetivo que tu quer vai ser um caminho de vereda. Ele pode até ser um pouco mais estreito, mas ele vai ser mais curto e vai chegar mais rápido aquilo que tu quer que se realize na tua vida. É Deus que está dizendo, sou eu não. Está aqui, está aqui. Refrigera minha alma. Faz, Davi, não cansa nossa alma não. Não cansa não. Guia-nos pelas veredas da justiça. Um caminho estreito, porém mais curto, para chegarmos mais rápido ao objetivo que tanto sonhamos. O que tu tem sonhado? O que tu tem requerido ao teu coração? Qual é o teu projeto? O que tu tem desejado? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Qual é o teu desejo? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está mandando dizer para você essa noite que Ele está encurtando o caminho entre você e aquilo que você deseja. Tu vai chegar mais rápido aonde tu quer. Mas lembre-se, a gratidão tem que estar dentro do teu coração. Porque tem coisas que já aconteceu na tua vida que era para levar um tempo imenso, mas o Senhor te guiou, descansando a tua alma por veredas de justiça, encurtando o caminho, sendo ele um pouco mais estreito. Pode até ser dificultoso, mas ele está diminuindo a distância. Está chegando. Está chegando. Quem quiser pega, quem não quiser não pega, não é problema dele. Eu peguei o meu. Está chegando, está chegando.
Falta pouco, está chegando. Amasso, quebe, adubi, ababramaço, comandaraçai. Está chegando, está chegando. Diga assim comigo, está chegando. Tá chegando. Mais forte, está chegando. Tá É chegando. porque Ele é quem está encurtando pelas veredas da justiça dele. Oh, glória! Deus, aleluia. Mas o caminho se tornou estreito, porém mais curto. E o verso 4 é a extensão do verso 3, que diz assim: porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabia que esse vale da sombra da morte ele existe? Não é uma linguagem figurativa. Ele existe em Israel. É uma montanha que encurta o caminho. Olha como ele está interligando. Ele encurta o caminho. Por exemplo, obrigado Espírito Santo. Ariel, vamos para Miguel Couto a pé? A gente sai, ali na esquina vira para a esquerda, lá em frente à casa do William a gente vira para a direita, chegando lá na saída a gente vira para a direita, anda e chega no centro de Miguel Couto. Você vai por esse caminho e eu atravesso o morro. Quem vai chegar primeiro? Vai pegando. Subiu, desceu o escadão. O Ariel ainda vai estar ali na esquina. Esse vale da sombra da morte era uma montanha que encurtava o caminho. Era uma trilha que se tinha na montanha, só que era perigosa. Era uma espécie de uma trilha estreita que encurtava o caminho, mas se escorregasse, já era. As ovelhas rolariam, e o pastor teria que deixá-la de lado ali naquele momento para conduzir o resto, porque era o vale da sombra da morte. A probabilidade da morte da ovelha era muito grande, só que ele conduzia nessa trilha estreita que encurtava o caminho de volta. Aí o texto vai dizer assim, ainda que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eram as ovelhinhas, ainda que enxergando mal, naquele caminho, numa fila indiana, uma atrás da outra, sabendo que na mão do pastor Davi tinha uma vara. Não sei se o barulho é esse não, tá? E um cajado, para que se de repente alguma fosse para o caminho da queda do vale da sombra da morte, ele batesse com um pouquinho mais de força. O grande problema é que tem ovelhas hoje que estão querendo tirar da mão do pastor a vara e o cajado. E na verdade estão até conseguindo. E se pegar um caminho que vai direcionar para o vale da sombra da morte, que vara e que cajado, se foi retirado da mão do pastor, como é que ele vai trazer de volta? Porque o cajado ele tem uma pontinha assim, que é para de fato agarrar e puxar, para não descer de banceira abaixo. Tira da mão do pastor a vara e o cajado, não. Tira não. Glória a Deus, aleluia. Porque por muitas vezes uma vara e um cajado te salvou de muitas situações. Glória a Deus, aleluia. E eu um dia fui uma dessas ovelhas, e sou até hoje, tá? Todos nós aqui dentro somos ovelhas do sumo pastor.
E um dia eu fui pego pelo pescoço e puxado de volta pelo meu antigo pastor, isso aí há uns 15 anos atrás. Isso significa que eu não tinha tirado da mão dele o cajado e nem a vara. Porque a Bíblia vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque primeiro tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque quando a gente vê o perigo da queda, o maior consolo é saber que tem alguém que está nos conduzindo e nos trazendo de volta para o caminho. Mas se tirar a vara e o cajado da mão do pastor, vai cair. Porque de repente pode estar a 3, 4 metros de distância e só o cajado alcançaria, não a mão, e ele não vai poder fazer nada. Quando as ovelhinhas estavam atravessando aquela trilha que encurtou o caminho, elas se sentiam seguras porque ali estava Davi, cheio de amor. Já alimentei, já dei de beber, agora não vou fadigar a tua alma, vou encurtar vocês da promessa de vocês, eu vou encurtar, vai chegar mais rápido, tá? Vai chegar mais rápido. Eu vou dar ênfase nisso, vai chegar mais rápido. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Aí Davi, aleluia. Ele se vê cuidando das ovelhas naquela trilha, e de vez em quando ele se vê nesse vale da sombra da morte. Irmãos, quem é que um dia já se viu no vale da sombra da morte? Deixa eu explicar para tu levantar tua mão. O vale da sombra da morte, para mim, para você, para as ovelhas era a montanha que se tropeçasse, caía, rolava a ladeira abaixo. Para mim, para você, é aquele pensamento assim, ó: quer saber? Tá valendo a pena não. Ah, quer saber? O mundo é bem melhor. Ah, quer saber? As coisas mudaram muito e tô fora. Quer saber? Vou embora. Tô quase indo para o mundo. Tô quase voltando para o sistema mundano. Esse é o nosso vale da sombra da morte. A Bíblia vai dizer em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor, Ele é tão bom, o nosso pastor, que na mão dele ainda está a vara e o cajado. E eu queria ver o atrevido que consegue tirar a vara e o cajado da mão do sumo pastor. Do pastor da terra tu até consegue tirar a vara e o cajado, mas da mão dele eu duvido. Pode se levantar Satanás, demônio, tudo que é entidade, me dá o cajado do poder. O Senhor vai falar: tenta a sorte que o azar é certo. Sobe, que com a mesma pressão que tu sobe para se apresentar, para tentar tocar, eu te jogo lá embaixo e te puxo todinho. Da mão do homem pode até tentar, mas da mão do Senhor, antes que houvesse dia, eu era. Caindo na minha mão, quem tirará? Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Não tem homem na terra que tire o cajado e a vara da mão do Todo-Poderoso, do guarda de Sião, do grande El Shaddai, do Tsequebu, do Iavé, do sol da justiça, do bom vidro que desceu do céu, do maná de águas vivas. Não tem ninguém que afronte ao nosso Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as Shebekolanás. Deixa eu olhar para a hora. Hoje o pastor foi jogar um futebolzinho. Dei uma carona para um outro pastor. Daqui a pouco eu estou vendo a lágrima rolar do olho dele. Ele ficou até de vir hoje.
Ele falou que até vai trazer a esposa e os 4 filhos para vir congregar aqui. Oh, glória mesmo. O que houve, pastor? O senhor está chorando? Ah, pastor, é porque aconteceu algo lá na igreja e eu acabei me entristecendo muito e eu estou fraco. Pastor, eu estou morto na fé. Quase que eu falei com ele também. Tão ruim. Mas Jesus, quando estava manietado e sendo surrado e cheio de problemas, ele foi lá e curou Malco. Tem hora que o ferido vai ter que curar o ferido. Tem hora que o ferido vai ter que interceder pelo ferido. Tem hora que o ferido vai ter que se levantar como forte para ajudar aquele ferido que está caído. Aleluia! Não coloque seu problema sobrepondo uma outra vida. Não faça isso. Se alguém aparecer do teu lado se mostrando fraco, mesmo você cheio de problema, lembre-se de Jesus, que na cruz do Calvário foi até o fim para você ficar de pé. E dentro do carro, debaixo de um sol quente, chorando, 2 pastores, fechamos as portas do carro, chorávamos igual crianças. Ele virou para mim e falou: pastor, vamos fazer uma campanha. Eu te ajudo, tu me ajuda, eu te ajudo. Eu falei: vamos. Vamos cuidar um do outro. Vamos ver o que nós podemos fazer. Porque o caso dele foi exatamente de que tiraram o cajado e a vara da mão dele. E a ingratidão foi gerada. Quer destruir um pastor? Com um tiro certeiro? Certeiro. Não é aquele que ele vai ficar agonizando, não. Certeiro, ingratidão. Meu Deus. Só isso basta. Basta. Dói. Machuca. Hebreus 13:17 diz assim: cuidai dos vossos pastores. Em algumas traduções diz: obedecei a vossos líderes, porque eles é que velam pelas vossas almas, porque hão de dar conta delas ao Senhor, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque se eles estiverem gemendo, que proveito você terá, ovelha, do coração de um pastor entristecido e machucado? O homem estava arrasado. Chegamos no ambiente depois do futebol e eu fiquei olhando ele de longe. Eu pedi 4 guaravitas para eu beber e eu tô lá assim, ó. Porque ele estava no meio da roda dos escarnecedores e só tinha lata de cerveja. Só. Eu falei: está no vale da sombra da morte. Ele vai cair. Se ele cair nessa ribanceira, Jéssica, ninguém segura. E eu tô lá. Aí quando ele se aproximava da mesa das latinhas de cerveja, eu ia lá e: Deus da glória, aleluia. pastorzão, aqui, me dá um conselho aqui, pastor. Estou precisando de um conselho. Aí ele olhava para mim, dava um sorriso e falava: já te entendi, pastor. Tu está usando a vara e o cajado. Porque se eu cair nessa ribanceira do vale da sombra da morte, não vai ter quem me segure. Eu vou rolar ladeira abaixo e vou morrer. E o olhinho assim. Eu ainda induzi ele no final: vem, pastor, vamos comigo, tu vai para Miguel Couto. Só que eu vim embora para limpar a igreja e ele ficou lá. Ele não apareceu hoje aqui. E eu não paro de pensar: por que ele não apareceu se ele me prometeu que viria? E na minha cabeça está: ele deve ter sucumbido a alguma coisa. Mas tomara que o Senhor, como diz Davi,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tomara que o Todo-Poderoso esteja com ele, esteve com ele, está com ele e ainda permanecerá do lado dele. Eu libero isso sobre a tua vida, essa palavra. O teu pastor, lá do alto, ele estará com a vara e o cajado pronto para te consolar e não deixar você cair em ribanceira abaixo. Porque ele sabe que quando nós caímos essa ribanceira abaixo fica difícil voltar. E sim, voltamos. Então esse vale da sombra da morte ele existe. E nós de vez em quando caminhamos por ele. Quando era no mundo era mais fácil. Parava ali na esquina, tomava meu gelo, ia para casa, deitava, ninguém me perturbava. Igreja, todo dia uma desavença, todo dia uma discordância, todo dia isso, todo dia aquilo. Deus me livre. Deus te livre é do vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte, a direção é o inferno. Mas um contratempozinho aqui, outro ali na igreja, no outro dia tem sorriso e tem alegria no coração. Glória a Deus, e a direção é o céu. Diga comigo, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. É isso. E para o pastor encerrar, eu vou direto para o verso 5, diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Glória a Deus, olhar para as aleluia. ovelhas, antes de sair com ela para os pastos verdejantes e conduzi-las a águas tranquilas, Davi ele fazia questão de fazer o que todo pastor fazia, mas com as ovelhas da vitrine, não as malhadas. Mas as malhadas Davi fazia, porque ele as amava. Ele pegava o óleo, ia lá e colocava um pouquinho em cada cantinho, cantinho direito, cantinho esquerdo, cantinho direito, no cantinho da boca, e derramava óleo nos ouvidos das ovelhas. Cantinho dos olhos, cantinho da boca e no cantinho dos ouvidos. Para quê, pastor? Para que as moscas elas não viessem e pousassem nesses cantinhos e colocassem ovinhos. Porque se as moscas viessem a colocar ovos nos ouvidos, nos cantinhos dos olhos e na boca, como a ovelha ia comer? Como ela ia ouvir, ainda que já tinha dificuldade? E como enxergar, cheio de larvas de mosca nos olhos? Tem muita gente tirando o óleo da mão do pastor. Glória a Deus, aleluia. Por isso não está enxergando direito. Por isso não está ouvindo direito. E por isso nem falando direito está. Se trancou porque o espírito das moscas, Baal, Senhor, Zebub, moscas, o Senhor das moscas, colocou espiritualmente falando ovinhos nos ouvidos, ovinhos nos cantos da boca, ovinhos nos cantos dos olhos. Já não está enxergando mais o que Deus tem, já não está ouvindo mais a direção que Deus tem, e nem sequer está conseguindo falar com leveza e liberdade, sendo atacado no mundo espiritual. Ei, eu não vou medir problema de ninguém aqui. Cada um tem o seu problema, amém? Cada um tem o seu gigante. O que eu não posso é pegar o meu problema e deixar um ambiente pesado para você, porque senão eu vou estar sendo atacado no mundo espiritual e pegando tudo aquilo que está sobrevindo sobre mim e jogando no teu colo. Você, minha irmã, meu irmão, lindos de Jesus, príncipes e princesas do Senhor,
não tem culpa das minhas colheitas, porque o plantio quem fez foi eu, é particular. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se engane, de Deus não escarnece. O que o homem planta, ele vai colher. Tu não tem culpa. Eu não tenho culpa dos teus problemas. Comece a colocar um sorriso no rosto. Tira essa cara de delegado de polícia da tua face. Comece a deixar um ambiente alegre. Deus te conhece, o povo também conhece você. Arranca essa estrutura ruim que está na tua face e comece a deixar o ambiente leve novamente. Ah, não posso não, porque eu tenho que chegar e agora eu vou mudar. Para com isso. Está sendo atacado por Baal, Zebub no mundo espiritual e ainda está deixando o ambiente totalmente desestruturado para você mesmo. Ninguém tem culpa. É por isso que Davi ele fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, deixe com que eles vejam a minha alegria. Uma mesa farta, porque eu preparei uma mesa farta para as ovelhas malhadas. As branquinhas e bonitinhas, os pastores delas estão olhando para mim e para elas estão dizendo: esse pastor ali é corajoso mesmo, que é para lidar com aquele tipo de ovelha malhada e ainda botar um banquete na frente delas e cuidar delas desse jeito. É assim que o Senhor ele vai fazer contigo. O Senhor ele vai te honrar com bens. Ele vai te honrar com situações que vão olhar de fora e vão falar assim: ó, eu bem pensei que tinha matado ela, eu bem pensei que tinha matado ele, mas quanto mais eu ataquei ele, quanto mais eu ataquei ela, mais eles cresceram. Prepara, Senhor, uma mesa farta na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com teu óleo, até que o meu cálice ele venha transbordar, porque bondade, riqueza e misericórdia me seguirão todos os dias. Sabe por que a bondade, a riqueza e a misericórdia não seguem todo dia? Porque tem ovinho no olho, tem ovinho na boca e tem ovinho no ouvido. Pede para Deus arrancar isso. Abra os olhos, abra os ouvidos. Não é o nosso problema que vai ditar que vai ser o nosso futuro. O problema todo mundo tem, cada um tem seu gigante. A proporção e o grau são diferentes. Oremanjo Blecob nasce. Glória a Deus, Vai aleluia. o passo. Necox, segmente, windelevas. Queria adorar a Deus com você, ovelha. Ovelha malhada está aqui em cima do altar. Aleluia. Vocês são as ovelhas branquinhas, sem mancha.